Hoje a gente vai discutir, primeiramente, o assunto de lançamento vertical, né, e de queda livre, né. E aí, basicamente, aqui é uma aplicação, digamos assim, do movimento unidimensional, né. Lançamento vertical e queda livre é um problema muito comum, né. São duas coisas distintas, mas que no fundo é basicamente a mesma coisa, porque nos dois casos, né, a partícula, né, o objeto que você vai trabalhar vai estar sujeito à gravidade, né. Então você joga um objeto para cima, né, isso vai ser chamado de lançamento vertical, né. Se você deixa um objeto cair livremente até o solo, isso vai ser chamado de queda livre. Nas duas situações, né, você vai ter o efeito aí claramente da gravidade, tá bom? Então o que consiste primeiramente aqui o lançamento vertical, né? Quais são as características, né, desse tipo de movimento, né? O lançamento vertical, como você já deve imaginar, imagine que existe aqui uma superfície, né, o chão, por exemplo, e esse chão a gente vai orientar agora na direção Y como sendo a nossa vertical, né? E a direção horizontal como sendo, né, a direção X, tá bom? Nesse tipo de problema, a gente não vai precisar da direção X, né? A gente vai simplesmente analisar o problema, né, de um objeto que ele é lançado, né? Pode ser aí uma bola de futebol, uma bola de vôlei, né? Mas ele é lançado verticalmente, tá bom? Com uma certa velocidade inicial que a gente vai chamar de V0y, né? Então, o que é V0y? V0y é o que a gente chama de velocidade inicial, né? Isso, obviamente, vertical. Uma outra característica do lançamento vertical, que geralmente acompanha aí os problemas, né, é que ele parte da origem, né? Ele parte do chão. Aqui, digamos, é a origem na direção Y. Então, o nosso y0, no lugar lá de x0, do movimento unidimensional, né, é a nossa posição inicial, né? Então, isso aqui, basicamente, ele parte, né, do chão, né? Lógico que você pode ter outros problemas, né, e a gente vai lidar aqui com alguns exercícios onde ele não parte do chão, mas ele cai, no final das contas, no chão, né? E qual é a trajetória? A trajetória básica que você conhece, né, é aquela coisa de que tudo que sobe, né, tem que descer, né? Isso aí já é um ditado até popular, né? Basicamente, o objeto vai atingir aqui o que a gente chama de altura máxima, né? Então, a gente vai ter aqui um parâmetro que a gente precisa descobrir, que é a altura máxima. Tá bom? Essa é uma das perguntas importantes aqui do movimento, né? E a outra pergunta importante, né, seria, por exemplo, o tempo, né, de subida. Quanto tempo leva para subir? Mas qual é a característica principal do lançamento vertical, né? O lançamento vertical ele é caracterizado, tá bom, por uma influência externa, né, do que a gente chama de gravidade, né? Então vai aparecer aqui o que a gente conhece como gravidade, que é uma aceleração, né, na qual a partícula vai estar submetida, e essa aceleração é devida ao que a gente conhece como força gravitacional, né? Então existe aqui o que a gente chama de um agente externo ao problema. Quem é esse agente externo? É o planeta Terra, tá bom? Através da força gravitacional, né, que é a força na qual os planetas se atraem, né? Não só os planetas, a própria Terra atrai todos nós, né? Atrai as partículas, atrai os carros, atrai os prédios, atrai tudo, né, na direção do seu centro. E essa força gravitacional vai proporcionar o que a gente conhece como gravidade. Basicamente, né, é uma tendência de que todos os objetos, né, venham a se direcionar para o centro da Terra, né? Para você entender melhor isso daí, lá no curso de Física 1, né, quando você for estudar gravitação, ou Física 2, né, você tem basicamente o planeta Terra, né, digamos que aqui é o nosso planeta Terra, né? E há muito tempo foi proposto, né, de que um outro objeto qualquer
Tá bom? A Terra aqui tem a sua massa, eu vou colocar aqui como mzão. Só para a gente entender o conceito da gravidade aqui, antes de qualquer coisa, apesar da gente não vai estudar a gravitação agora, né, e nem no curso de Introdução à Física a gente estuda a gravitação, mas de onde é que vem a gravidade e por que ela é constante? Né? Por que a gente considera constante? Na verdade, a lei da atração, né, gravitacional dos corpos não exige que a gravidade seja constante. Né? Na verdade, a força que a gente conhece como força gravitacional, né, ela é uma constante gravitacional, que isso aqui não é a gravidade, né? A massa do planeta Terra, né? E aí a massa do objeto, que eu vou chamar aqui de M0. Tá bom? Esse objeto aqui, M0, que pode ser um planeta, pode ser um asteroide, pode ser a Lua, o satélite, né? Pode ser uma nave que circunda a Terra, né? Pode ser uma estação espacial, né? Isso aqui é dividido pela distância entre os centros, né? Ou seja, existe uma distância aqui entre um objeto e outro, R, né? E essa distância ao quadrado é a chamada de lei, né, da gravitação, digamos assim, universal. Tá bom? E aí de onde que vem a gravidade, né? A gravidade que a gente experimenta é o seguinte: se o objeto estiver muito próximo à superfície da Terra, né, se você colocar um objeto aqui muito próximo à superfície da Terra, né, essa distância R, ela se torna desnecessária. Né? Na verdade, a gente começa a considerar que esse termo todinho aqui, né, que depende da constante gravitacional, da massa do planeta e da distância, né, que no caso aqui seria justamente o raio da Terra, né, isso aqui é uma constante e a gente chama de G. Né? Então é esse rapaz aqui que a gente chama de gravidade. Tá bom? Rigorosamente, a gravidade não é constante. Tá bom? Porque se fosse constante, você não conseguiria colocar um satélite em órbita. Né? Se fosse constante, você não conseguiria colocar uma estação espacial em órbita. Não existiriam os satélites naturais, a Lua. Né? Enfim, a gravidade não é uma constante. Acontece que nas imediações do planeta, da superfície aqui do planeta, nessa região aqui, a gente considera esse termo aqui como sendo uma constante. E isso a gente dá o nome de gravidade. Na verdade, para todos os planetas, a gente considera que a força gravitacional, né, nas imediações, tá bom, da superfície do planeta é uma constante. E aí você simplesmente diz depois que a força gravitacional, né, que a gente chama depois de força-peso, é m0g. A gente usa isso daí como sendo a força-peso. Né? Lógico que isso aqui vai ser discutido mais à frente, quando a gente for falar de força, a gente vai usar aí força-peso. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que a gente vai usar agora esse letrinha G, né, que tem um valor aproximado, né, esse aqui é aproximado, de 9,8 metros por segundo ao quadrado da Terra. Né? Lógico que cada planeta vai ter sua gravidade aí diferente. Né? A Lua, por exemplo, ela tem 1/6 desse valor. Né? Já Júpiter tem um valor bem maior. Cada planeta tem a sua gravidade. Né? Nos problemas, nos exercícios, né, na prática, a gente vai dizer que o G é 10. Só para simplificar. Né? Mas o valor dele real, né, é aproximadamente aí 9,8. Tá bom? E o que importa para o nosso problema aqui de lançamento vertical? Né? Importa que agora a aceleração na qual o objeto está submetido, né, a aceleração do objeto, vai ser a nossa força gravitacional, né, a nossa gravidade. Por que a gente vai introduzir sinal negativo? Né? Porque, né, o sinal negativo aparece aqui no problema porque é contrário ao movimento. Bom, o que eu chamo de contrário ao movimento? Significa que vai fazer com que esse objeto aqui, que tenta subir, né, a força gravitacional, a aceleração gravitacional, faz com que ele venha a futuramente descer. Né? Na verdade, ele perde velocidade, né, ele vai sendo freado, né, e depois que atinge aqui a nossa altura máxima, que a gente ainda vai descobrir, são coisas que a gente precisa descobrir, né, a altura máxima e o tempo de subida, e aí depois ele vai voltar a descer até atingir novamente, né, o solo. Tá bom? Então, nos nossos probleminhas de movimento unidimensional, a gente vai usar, né, a aceleração da gravidade como sendo menos g.
né? Então, se a gente vem usando até agora no eixo x, né? X igual a x0 mais v0t mais at2 sobre 2, né? Para o caso em que o a é uma constante, no lançamento vertical, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir agora o x pela direção y, porque é vertical, como eu falei aqui. O x0 por um y0, né, que é a posição inicial. O v0 aqui vai ser um v0 na direção y, como eu falei aqui, ó, velocidade inicial vertical. O tempo é a variável que a gente vai trabalhar. O a vai ser a gravidade, t2 sobre 2. Então, ó, no problema de lançamento vertical, né, a equação que a gente vai trabalhar originalmente vai ser essa daqui. Né? O movimento agora se dá na direção vertical, né? Então é um movimento aqui, como a gente já falou, unidimensional, né? Então eu vou chamar aqui de 1D, né? Uma dimensão, só que na direção vertical, né? Que corresponde ao eixo Y. Beleza? Ora, se ele parte do solo, por exemplo, né? Partindo do solo, essa bolinha que sobe e desce, né? Ela vai ter o quê? Um y0 igual a 0. Né? Daí as nossas equações ficam o quê? Y igual a v0y de t menos gt ao quadrado sobre 2. Lembrando que o g, né, que é a gravidade, como eu já discuti aqui, é uma aceleração e é constante. Né? Então, como é que a gente vai responder a pergunta de calcular a altura máxima, né? O tempo de subida, o tempo de descida? É muito simples. A gente vai pegar aqui agora a nossa posição, como eu já comentei com vocês aqui, a velocidade é a derivada da posição, né? dy dt. A gente vai derivar essa expressão aqui. Se eu derivar essa expressão, eu vou ficar só com v0y, né? Porque esse t aqui vai embora, ele fica 1, né? A derivada de t é 1, menos o quê? Esse 2 que tem aqui no t ao quadrado, ele vai cair para cá. A gente vai ter o quê? 2g t elevado a 1 dividido por 2. Ou seja, a nossa velocidade do objeto aqui na direção y, tá bom? Para o lançamento vertical vai ser v0y, que é a velocidade inicial dele, menos g vezes t. Né? Então eu cancelo esse 2 aqui com esse 2, eu fico só com essa expressão aqui. Bom, isso para o lançamento vertical. Da mesma forma, a equação lá de Torricelli, né, que a gente já discutiu, pode ser aplicada também. Discuti aqui nas aulas anteriores, né? A equação de Torricelli diz o seguinte, ó, vy ao quadrado, agora na direção y, v0y ao quadrado, né? Menos 2 vezes a aceleração, que é g, né? Vezes o delta y. Era delta S, a gente chama agora de delta y. Então, com essas três equações aqui, a gente consegue calcular o quê? A altura máxima e o tempo de subida. Bom, o que eu quero mostrar para vocês é que a gente vai calcular agora, a partir dessas três equações, né? Bem simplesinhas aqui, velocidade, altura, né? E velocidade quadrática, para ficar melhor, trabalhar sem o tempo. Né? O objetivo aqui é calcular a altura máxima e o tempo de subida. Né? Antes de fazer isso, vamos olhar o que significa esse gráfico aqui. Ó. O gráfico, tá bom? Da posição, vou fazer aqui agora o gráfico da posição, y, em função do tempo, é uma parábola, como a gente já discutiu aqui. Quando a aceleração é uma constante, o gráfico da posição em função do tempo é uma parábola. Né? Então, isso aqui seria a nossa altura. Se a gente está partindo da origem, né, é óbvio que você vai ter uma parábola com concavidade negativa. Por quê? Porque a aceleração é menos g. Tá bom? Então, esse gráfico aqui, ó, y igual a v0y de t menos gt2 sobre 2 é uma parábola.
né? Uma parábola com concavidade negativa. Tá bom? Então, daqui, você já imagina o seguinte, ó, que esse ponto bem aqui é a metade do caminho. E nesse ponto aqui, a gente tem a nossa o quê? A altura máxima. Né? Então, esse ponto aqui vai me definir o que também? Esse intervalo de tempo aqui, esse ponto do tempo aqui, que é o tempo de subida. Né? Então, perceba ó, que você pode calcular a altura máxima de duas formas. Você pode olhar só para a expressão matemática e calcular o que a gente conhece como o vértice da parábola. Uma vez que você calcula o vértice da parábola, você já tem a altura máxima e o tempo de subida. Né? Mas você pode olhar também para a física, né, e trabalhar com as equações. Por quê? Porque na altura máxima, uma coisa importante, o que acontece, é que a velocidade, né, é zero. Ele para momentaneamente nesse ponto aqui. Né? Nesse ponto aqui é um ponto de velocidade nula. Ele para e volta. Né? Então eu posso me utilizar das equações da velocidade. Mas antes disso, vamos olhar para o gráfico da velocidade. Então vamos fazer aqui o gráfico da velocidade. Ó. Se eu pegar essa equação agora aqui, ó, e colocar no gráfico, perceba que ela é uma reta com inclinação negativa, ó, menos g vezes t. Né? Então o gráfico dessa velocidade vai ser assim. Ó. Você vai ter aqui o eixo y, que vai representar a velocidade. Aí você tem aqui o eixo x, que vai representar o tempo. Então você tem o tempo aqui. E a velocidade na direção y. Ora, ele começa, né, com uma velocidade que é positiva, que é o nosso v0y. Tá bom? Só que ele vai até zero, ele para. Né? E depois ele continua. Deixa eu colocar mais para cá o gráfico. Zero. E depois ele inverte o valor da velocidade. Então esse gráfico aqui faz isso aqui, ó. Tá bom? Deixa eu colocar mais para cá. É uma reta com inclinação negativa. Né? Então perceba que quando chegar bem aqui, ó, ele vai ter uma velocidade que é menos v0y. Né? E esse tempo aqui é o nosso tempo de subida. Tá bom? Que é quando a velocidade é zero. Tá bom? A inclinação desse gráfico aqui, só lembrando, a inclinação desse gráfico aqui me dá a aceleração, né? Já discuti isso aqui. Por que a inclinação da aceleração, no nosso caso aqui, é menos g? Tá bom? Menos g. Tá certo? Então esse aqui seria o gráfico, né, da velocidade em função do tempo. Né? E por que ela começa positiva e depois termina negativa? Né? Porque a bolinha ela sobe com a velocidade para cima. Né? E quando ela chegar de volta no chão, ela tem a velocidade o quê? Para baixo. Por isso que a gente considera aqui, ó, menos v0t. Ela faz um movimento de subida, né? E depois, quando ela estiver descendo, ela volta com a velocidade para baixo. Até atingir o quê? O chão. Esse aqui seria o chão. Bom? Mas o valor da velocidade originalmente é positivo quando começa o movimento e é negativo quando termina o movimento. Ela está descendo. Por isso que a gente tem esse ponto aqui negativo. Ó. Né? E esse ponto aqui ele é positivo. Agora vamos calcular de fato. Ó. O que acontece? Ó? Quando o nosso y é justamente o nosso y máximo, que a gente chamou aqui de altura máxima, a velocidade é zero. Vamos para as equações aqui. Ó. Velocidade zero, a gente já pode colocar nessa equaçãozinha aqui. Ó. Né? Uma vez que a gente tem a equação aqui, o que vai acontecer? Já que a velocidade é zero, vai ficar assim. Ó, zero é igual à velocidade inicial na direção y menos g vezes um tempo. Que tempo é esse? Né? Que tempo é esse?
é o tempo que leva para a velocidade ser zero. É justamente o nosso o quê? Tempo de subida. Então eu posso calcular o tempo de subida aqui, ó. Ajeito a equação, faço assim, ó. Tempo de subida vai ser igual a V0 na direção y dividido pela gravidade. Então já tenho aqui a minha primeira equação do lançamento vertical, né, que me diz que o tempo de subida é simplesmente a velocidade inicial dividido pela gravidade. Tá bom? Um exemplo, ó, se a velocidade inicial for 36 km por hora, se você jogar uma bolinha com 36 km por hora, né, você pode converter essa velocidade em metros por segundo, né? Eu já mostrei aqui como é que converte. Vai ficar 10 metros por segundo. Se você pegar esse tempo agora e dividir essa velocidade e dividir pela aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, você vai ganhar um tempo de subida de quanto? 1 segundo. Só um exemplo. Né? Isso significa que ela leva, né, se você jogar uma bolinha aí com 36 km por hora para cima, né, uma bola, um objeto, ele demora 1 segundo para parar, né, lá no alto, né, para atingir a altura máxima. Né? E perceba uma coisa importante. Essas contas aqui são independentes da massa. Como assim? Né? Não depende da massa. Se você jogar, né, uma bolinha de papel com uma velocidade de 36 km por hora, então você pega aqui uma bolinha de papel, que é bem leve, né, e você jogar para cima com a velocidade de 36 km por hora, ela vai demorar 1 segundo para subir, para atingir a altura máxima. Tá bom? Agora, se você pegar aqui uma bola de sinuca, né, que é mais pesada, e jogar também com a velocidade de 36 km por hora, ela também vai demorar, né, 1 segundo para subir. São contas que são independentes da massa. Né? Isso é o que é interessante aqui do que a gente conhece como cinemática, né, que é esse estudo aí do movimento dos objetos. Né? Eles são independentes da massa, pelo menos por enquanto. Aí você pergunta, por que então que é mais difícil, né? Você jogar uma bola de sinuca para cima, uma bala aí de canhão, por exemplo, né, para cima, né? Uma bola aí de boliche, né? Jogar para cima é mais difícil, obviamente, do que uma bolinha de papel. Por que ela vai ser mais difícil? Porque vai existir um conceito lá na frente, né, que a gente vai chamar de energia, né, potencial, né? Energia, o trabalho, né, que você vai ter que fazer para poder levar essa bola aí a atingir essa velocidade, né? Vai estar relacionado com a variação do momento linear, né? E isso vai depender da massa do objeto. Né? Aí realmente você fazer esse movimento aí vai exigir uma energia maior, né? Uma variação do momento aí maior e depende da massa. Mas a altura que o objeto atinge não depende da massa. É apenas o seu esforço para fazer isso aí acontecer. Está relacionado à energia e não à velocidade que você lança. Então é importante esse conceito aí. Ora, se o tempo de subida, né, é V0y sobre g, o tempo de descida, né, é simétrico, é 2 vezes o tempo de subida. Então, o tempo de descida total, né, o tempo do movimento total vai ser 2v0 sobre g. Bom, então esse aqui seria o tempo de descida. Por que é 2 vezes? Né? É só você olhar para a parábola aqui. Ó. Tudo que acontece nesse intervalo de tempo aqui, ó, que é o tempo de subida, acontece na descida. Né? Então, se de um lado, né, você tem a subida que vale 1 segundo, a descida também é 1 segundo. Exceto se, né, houver alguma outra coisa envolvida. Tá bom? Aí vocês dizem, professor, mas no mundo real é assim sempre? Não. Né? Por quê? Porque você pode ter aí uma resistência do ar diferente. Né? Aí já entra no problema aí a resistência do ar. Né?
Você pode ter correntes aí de vento, né? Você pode ter a aerodinâmica do objeto influenciando aí no movimento, outras coisas. Né? Aqui a gente não está contando por enquanto. Aí pode ser que ele demore mais para subir do que para descer. Acontece. Né? Acontece em algumas situações, mas aqui é livre de qualquer coisa, só, né, a atuação da gravidade, digamos, no vácuo total, né, sem o ar, sem a presença de vento, de nada, né, os tempos são equivalentes, tanto da subida como da descida. Né? Aí você vê que o vértice aqui da parábola divide a parábola, né, em dois pontos simétricos, idênticos. Tá bom? Como é que fica o cálculo agora da altura máxima? Vamos pegar a equação lá de Torricelli, ó, né, adaptada aqui para o nosso problema. O que que dizia? Ó? V ao quadrado vai ser V0y ao quadrado menos 2g delta y. Ora, o que é o delta y? Né? Aqui a gente vai ter, lá na altura máxima, a velocidade é zero. Então a gente vai ter 0 igual a v0y ao quadrado menos 2 vezes a aceleração. Quem é o delta y? Né? É o y final menos o y inicial. O y inicial era 0. Né? Ele está no solo. E o y final é a nossa altura máxima. É a nossa altura máxima. Então a gente vai ter o que como delta y aqui? Ó? A altura máxima, que é o y final, menos a altura inicial, que é 0. Então a gente vai ficar com qual equação? Ó? Ficar assim, ó, V, vamos trazer o 2gh para o outro lado, ó, 2g, altura máxima, igual a V0y quadrado. Né? Então, eu posso tirar daqui que a minha altura máxima é o quê? Mais uma equaçãozinha aqui importante. Né? O nosso exemplo lá, velocidade inicial, né, na direção y de 36 km por hora. Isso aqui equivale a 10 metros por segundo, se você fizer a conversão. Né? Quanto é que vai ser a nossa altura máxima? Só um exemplo aqui. Ó. Vai ficar 10 ao quadrado, né, dividido por 2 vezes 10, que é o valor, né, da gravidade. Então você vai ter 100 dividido por 20. Nesse caso aqui, a altura que ele atinge, né, é 5 metros. Bom? Então, se você lançar um objeto com uma velocidade de 36 km por hora para cima, né, ele demora um tempo total aí de subida e de descida, como a gente já calculou, de 2 segundos. Né? Por quê? Porque é um segundo para subir e 1 segundo para descer, a gente já fez essa conta. E a altura máxima que ele atinge, 5 metros. Bom, só um exemplo aí. Certo? Então, essas seriam as duas coisas importantes aqui do lançamento vertical, né, que vocês têm que saber. É como calcular o tempo de subida. Tá aqui. Tá bom? E a altura máxima. É bem simples, né? Basta uma aplicação, né, direta das equações de movimento unidimensional, só que agora considerando, né, a gravidade como sendo uma aceleração negativa, né, e considerando o movimento na direção y, que é a direção de subida. Tá bom? Direção y. Vamos agora para a queda livre. O que é a queda livre? É bem simples, né? Também, você tem aqui o chão. A única diferença agora, né, aqui você tem o seu eixo y de novo. A diferença agora é que você solta uma bolinha aí, nessa direção, obviamente, com velocidade inicial 0. Tá bom? De uma certa altura. Então aqui a gente tem uma certa altura. Não é a altura máxima, mas é a altura inicial. Vou chamar aqui de H0.
E a pergunta, né, as duas perguntas que você pode fazer nesse problema aí, né, perceba que é um problema onde a gravidade ajuda, né, subir a gravidade atrapalha, né, mas para descer, né, numa queda livre a gravidade ajuda. Tá bom? Então tem duas perguntas básicas aí que você faz. Quanto tempo leva para atingir o solo, né, que a gente chama de tempo de queda. Quanto que é esse tempo de queda? Né? E qual é a velocidade, né, de impacto, por exemplo? A velocidade final no solo. Quanto que vai? São essas duas continhas que a gente precisa fazer. Duas perguntas básicas. Quanto tempo leva para cair? Né? E qual é a velocidade aí no final? Essa velocidade de impacto aí, ela é um problema, certo? Porque dependendo da altura que um objeto venha a cair, tá bom? Pode matar uma pessoa. Né? Você pode matar uma pessoa, por exemplo, se um objeto cair na cabeça da pessoa com determinada velocidade. Então, assim, um exemplo clássico é quem solta objetos, por exemplo, que moram em apartamento, né, muito alto, né, algum prédio aí muito alto, vai visitar um prédio alto e solta alguma coisa lá embaixo, né, tem que ter um cuidado. Tudo bem que no mundo real tem uma coisa que ajuda a diminuir o impacto, né, que é a resistência do ar. A gente vai aprender um pouquinho mais lá na frente, que ela diminui a velocidade aí final, né? Mas se for um objeto pesado, né, a velocidade que ele atinge aí no final, né, juntamente com o seu peso, tá bom? Pode matar uma pessoa. Se acertar na cabeça, pode matar. Parafuso, né, pode matar. É como se fosse praticamente uma bala, entendeu? Um tiro. A velocidade de impacto é muito alta. Tá bom? Um exemplo, a gente vai já fazer a continha aqui, só a conta bem superficial para você ter uma ideia aí, né? Então aqui, a grande pergunta, né, é você saber o tempo que leva para cair e a velocidade. Essa velocidade de impacto aqui ela é muito importante aí, dependendo da altura que você está, né? A velocidade de impacto aí no solo pode ser altíssima, altíssima. Tá bom? Vamos lá fazer as contas, então. Aqui no nosso problema, a gente vai considerar que a velocidade inicial, né, como a gente já falou, na direção y é 0, tá bom? A altura inicial, que é o nosso y0, é o h, né, que é a altura, tá bom? De queda, né, digamos assim, inicial, certo? E a pergunta que a gente precisa fazer é a velocidade final, que dá para a gente calcular isso daí, sabendo que a posição final é 0, né? É o solo. Bom, posição final é o solo. Então vamos lá. Primeira coisa. Que equação a gente pode usar aqui logo de cara? Equação de Torricelli. Mesma equação. Torricelli, né? V0, Vy, né, ao quadrado, igual a V0y ao quadrado, menos, né, 2G delta y. Agora tem cuidado aqui, o G continua na direção negativa, tá bom? Por quê? Porque o nosso eixo y está para cima. Agora quem é o delta y? É o y final menos o y inicial. Então nosso delta y, quem é o y final? É 0. Quem é o y inicial? É a altura. Menos h. Se a nossa velocidade inicial era 0, como é que fica essa conta aqui? Vai ficar assim, Vy ao quadrado vai ficar 0 menos 2g vezes o delta y. Quem é o delta y? Menos h. Então, menos com menos dá mais, vai ficar Vy ao quadrado igual a 2gh. Quanto que vai ficar a velocidade aqui final? Raiz de 2gh. Bom, então, observe bem quanto é que ficou o cálculo, né, da velocidade final. Né?
raiz de 2GH. Um exemplo, ó, vamos lá. A altura de 20 metros. Você solta um objeto de altura 20 metros. Quanto é que vai ficar a velocidade final? Né? Vai ficar raiz de 2GH. Raiz de 2G, que é 10 vezes 20. Né? Aqui a gente vai ter a raiz de 400. Só um exemplo, ó, 20 metros. Vai ficar 20 metros por segundo. Que é convertendo, né, uma velocidade final de 72 km por hora. O que é uma velocidade alta. É como se fosse praticamente, né, um carro aí em movimento, né, com a velocidade acima da velocidade que é normalmente usado nas vias, né, que é 60 km por hora. Então você imagina aí um objeto caindo de uma altura de 20 metros só. Né, o que não é tão alto assim. Né? Se é 20 metros, você tem um apartamento aí de 9, né, 10 andares talvez, né, que tem mais ou menos essa altura aí. Né? Então, um objeto caindo dessa altura aí atinge o solo com a velocidade de 72 km por hora. Bom, é uma pancada grande aí, se pegar na cabeça, né, no braço, né, nas costas aí, é uma pancada grande que pode, inclusive, causar traumas severos aí nas pessoas. Tá bom? Outra pergunta. Quanto que é o tempo de queda? Quanto tempo leva para acontecer isso daí? Você vai ver que é um tempo, nessa situação aqui, é um tempo bem pequeno. Né? Não dá tempo de desviar muito bem não. Né? Você tem que ser muito esperto para desviar aí. Né? Vamos lá. Ó. Vamos usar novamente aqui agora a equação de movimento. Ó, y igual a y0 mais v0y t mais a t ao quadrado sobre 2. Né? Aplicando para a nossa situação, a gente tem o seguinte. Ó. Quem é o y0? É a altura inicial, que é h. O y final é o y que a gente quer saber. Então vai ficar assim. Ó. Y inicial é h. Velocidade inicial. Ó. Agora aqui muita atenção. Ó. Essa velocidade inicial ela é a velocidade, né, do objeto inicialmente. Como ele está partindo do repouso, isso aqui é 0. Tá bom? Então fica 0. Aí a gente tem só h, g, que é a gravidade negativa, t ao quadrado sobre 2. Essa aqui seria uma equaçãozinha, né, do movimento de queda livre. Né? Isso aqui novamente é uma parábola invertida. Só que só é parte da parábola. Se você for fazer o gráfico aqui, ó, vai ficar assim. Ó. Você tem aqui o eixo y. Você tem aqui o eixo x, que vai ser o tempo. Aqui tem a nossa altura. Ele começa de uma altura h. Tá aqui. É essa parábola. E ela tem a concavidade invertida. Então ela faz isso aqui. Ó. E esse tempo aqui é o nosso tempo de queda. Né? É o tempo que leva, né, para essa parábola aí tocar o eixo do tempo aí, né? Dá para a gente calcular isso daí. Né? Por exemplo, ó, quanto que vai ser o tempo de queda? O tempo de queda vai ser aquele na qual a altura final é 0. Por quê? Porque aqui é o solo. Ó. Ele vai atingir a origem. 0. Então a gente tem 0 igual a h menos gt ao quadrado sobre 2. Vamos ajeitar isso daí. Ó. Vai ficar assim. Ó. Gt ao quadrado sobre 2 igual a h. Né? Então, t ao quadrado vai ser 2h dividido por g. Consequentemente, o nosso tempo de queda, que é o que a gente quer calcular, vai ser raiz de 2hg. Olha só. 2hg. Tá bom? Fazendo a continha agora para o nosso primeiro caso lá. Ó, imagine que você solta um objeto agora de uma altura de 20 metros. Quanto tempo leva para cair? Vai ficar raiz de 2 vezes 20. 2 vezes 20, né? Dividido por 10.
Bom, aqui vai ficar 40 dividido por 10 da raiz de 4, né? Então você tem aí um tempo de queda de só 2 segundos. Né? Ou seja, é muito rápido. Né? Mesmo você soltando um objeto do 10º andar, mais ou menos aí, né? Altura de 20 metros, o objeto leva só 2 segundos para cair. Então, é tudo muito rápido. E a velocidade que ele atinge, ó, 72 km por hora. Lógico que no mundo real, tá bom, como eu falei, existe a resistência do ar, né, que ela ameniza um pouco a velocidade, mas é só um pouco. Né? Se for um objeto pequeno, pesado, né, tá bom, não ameniza tanto assim não. Agora, se for uma folha, né, se soltar lá de uma altura de 20 metros, né, solta uma folha de papel, ela vai chegar lá embaixo com 72 km por hora? Não vai. A gente sabe que não vai. Né? Por quê? Porque a própria aerodinâmica da folha, né, ela é larga, tá bom? Ela sofre efeito do vento, do ar, faz com que a velocidade dela final venha a ser reduzida. Tá bom? Então, praticamente, ela chega com velocidade quase nula lá no solo. Né? Sofre o efeito aí do vento, da resistência do ar, e aí a velocidade é praticamente zero. Né? Agora, solte uma bolinha aí de uma sinuca, né? Lá de uma altura de 10 andares aí, né? Aí você vai ter aí a resistência do ar, ela vai fazer muito pouco aí com essa bola. Não vai conseguir reduzir a velocidade tanto assim não. E aí a velocidade final dela, né, é bem alta. Né? Vai chegar lá embaixo com 72 km por hora. E se for um objeto pesado, é pior ainda. Né? Não vai mudar o valor da velocidade, porque novamente aqui esses cálculos, ó, são independentes da massa. Tá bom? Mas ela vai mexer na capacidade de transferir energia, tá bom, para o objeto que está colidindo. Tá bom? Aquela mesma questão. Qual é o estrago maior? É você sofrer um acidente, né, de um passarinho viajando a 120 km por hora contra você, né, ou um caminhão, né, uma carreta a 120 km por hora contra você. É óbvio que a carreta vai causar um estrago maior. Por quê? Por causa da massa, por causa da capacidade, né, de transferir energia para você durante uma colisão. Tá bom? Então isso aí é um outro problema da energia. Né? A energia aí vai ser a capacidade de transferir o estrago, aí, digamos assim. Né? Agora a velocidade é a mesma. Tá bom? Um choque aí com um objeto pequeno, né, pode não ser tão fatal, né, quanto como um objeto grande. Então é só uma questão de transferência de energia. Agora, as velocidades, né, e esses tempos de queda aí são independentes da massa. Bom, inclusive uma experiência aí muito famosa, né, é você soltar numa câmara de vácuo, né, se você soltar uma pena e uma bola de vidro, por exemplo, né, os dois objetos chegam ao mesmo tempo no solo. Então, essa proposta aí foi feita por Galileu na época, né? E o próprio Galileu fez uma demonstração mais ou menos aí desse experimento, né? Soltando aí uma bola pesada, né, e uma pena, né, numa situação onde não tinha tanta a resistência do ar, tá bom? E esses dois objetos chegam ao mesmo tempo no solo. Né? Ao mesmo tempo. Né? No YouTube até tem uns vídeos bem interessantes, né? Vocês podem procurar aí a demonstração desse experimento aí. Né? Soltar um objeto leve, por exemplo, uma pena, e soltar uma bola muito pesada ao mesmo tempo. Né? No vácuo. Né? Numa câmara de vácuo. Né? Aí o pessoal bota lá uma câmera super lenta, né? E aí com essa câmera super lenta ele demonstra lá que chega ao mesmo tempo no solo. Né? Os dois objetos, tanto o objeto leve como o objeto pesado, chegam ao mesmo tempo no solo. É bem interessante isso daí. Tá bom? Bem interessante. Porque é independente da massa. Todos esses cálculos que a gente fez aqui, ó, tempo de queda, velocidade de queda, é tudo independente da massa.